Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje vamos focar um pouco mais na parte 2, desmiuçar um pouco mais a parte 2 da caderneta da criança. A seção contém os registros do acompanhamento. Essa parte é o coração clínico da caderneta. A ferramenta que os profissionais de saúde usam para monitorar o desenvolvimento e o crescimento de cada criança de forma individualizada. A parte 2 da caderneta é a área de registro e é usado principalmente por profissionais de saúde. A dica mais importante aqui é que registros completos ajudam na tomada de decisão clínica e no acompanhamento contínuo da criança. Essa parte é fundamental para que os profissionais de saúde possam ter uma visão clara e completa do histórico da criança, o que permite um cuidado mais eficaz e personalizado. A caderneta contém informações detalhadas sobre o pré-natal, o parto, o nascimento, a internação neonatal e alta. Nesta seção é possível registrar se a gravidez foi planejada, se houve pré-natal e o número de consultas, o tipo de parto, se foi parto vaginal ou cesárea e por que foi realizada, o motivo pelo qual foi realizada a cesárea, detalhes do nascimento, como contato pele a pele, se o bebê mamou na primeira hora de vida. Informações sobre a reanimação neonatal, se necessária. Tudo isso é vital para a saúde da criança, pois um bom histórico de nascimento permite que os profissionais detectem e previnem problemas futuros. A caderneta também é o local para o registro das triagens neonatais. Existe a triagem, que é chamado teste do olhinho, que deve ser realizada antes da alta na maternidade para verificar a saúde dos olhos. O teste do coraçãozinho, uma triagem de cardiopatia congênita realizada na maternidade após as 24 horas. O teste da orelhinha, uma triagem para avaliar a acuidade auditiva desse bebê, que deve ser feita na maternidade entre 24 a 48 horas após o nascimento, ou no máximo no primeiro mês de vida. E o teste do pezinho, que é uma triagem biológica que idealmente é feita entre o terceiro ao quinto dia. O ideal é que seja feito entre o terceiro e o quinto dia. Por acaso não possa ser realizada por algum motivo, o Ministério da Saúde diz que pode ser realizado até 28 dias, mas não é o ideal, porque como o teste do pezinho ele é feito para detectar algumas doenças, como toxoplasmose congênita, como hiperplasia adrenal congênita e algumas outras doenças, como a fibrose cística, como a galactosemia, é importante que seja realizada nesse período, o hipotireoidismo congênito, seja realizado entre o terceiro ao quinto dia. Então, assim, o registro correto de cada um desses testes é essencial para a detecção precoce de possíveis problemas de saúde. A caderneta possui espaço específico para as consultas de rotina. Ela permite registrar informações detalhadas sobre o estado da criança, como medidas, peso, comprimento e perímetro cefálico, sinais de alerta como febre, hipotermia, vômitos, diarreia, icterícia e convulsões, o aleitamento, a alimentação, se a criança está em aleitamento materno exclusivo ou misto, vacinas. O profissional deve registrar no quadro apropriado as vacinas aplicadas, como já falamos anteriormente. É, a caderneta também orienta a avaliação e a internação mãe-bebê, a rede de apoio e os outros familiares. A vigilância do desenvolvimento infantil é outro ponto central da parte 2. Os profissionais de saúde devem observar e registrar fatores de risco, como riscos ambientais, violência doméstica, depressão materna ou usos de drogas, condições de nascimento, prematuridade, baixo peso ao nascer ou icterícia grave, infecções durante a gestação, alterações físicas. A caderneta lista alterações fenotípicas que precisam ser observadas, como olhos afastados, lábio leporino ou prega palmar única, o que dá a suspeita, né, da síndrome de Down. É crucial que o profissional utilize a ajuda dos cuidadores para preenchimento do marco do desenvolvimento. A caderneta traz uma seção dedicada aos marcos do desenvolvimento, como já vimos anteriormente.
Aqui tem os riscos, né? Avaliar pré-natal, como foi falado, avaliar fenda lábio leporino, o pescoço curto, implantação baixa das orelhas, isso tudo é verificado. O acompanhamento do crescimento é feito pelo registro periódico do peso, comprimento, perímetro cefálico e IMC em gráfico específico. Esses gráficos nos mostram como a criança está crescendo e o seu crescimento está dentro do esperado. As linhas coloridas dos gráficos representam a faixa de normalidade. O ideal é que a curva de crescimento da criança siga um traçado paralelo à linha verde, entre as linhas laranja, desvio 1 do score Z, ou vermelhas do desvio 2 do score Z. Mudanças rápidas nas curvas ou traçados que cruzam as linhas do score Z podem indicar risco à saúde e exigem investigação. Aqui tem mais algumas características, né, das alterações fenotípicas, como a gente falou, a fenda palpebral oblíqua, olhos afastados, implantação baixa da orelha, lábio leporino, fenda palatina, pescoço curto. A caderneta também fornece um instrumento para avaliação do desenvolvimento integral da criança. Com base nos registros, o profissional pode classificar o desenvolvimento como adequado, pode estar em alerta, um provável atraso. Aqui, mais uma vez, uma foto do registro do marco da caderneta, a forma correta como deve ser preenchido. Aqui mostra o desenvolvimento adequado, um alerta para o desenvolvimento. E vejamos qual é a forma correta de preencher. Como foi falado, presente, não avaliado. E qual é a forma errada? E qual é a forma errada de se preencher a caderneta? Está aqui, ó, marcando o xizinho. Isso aqui você não está identificando se está presente, se não está presente, se não foi avaliado. Aqui tem a parte do MChat, né, que é a nossa, né, o conteúdo principal do nosso curso. Ela é encontrada na página 88, onde tem o MChat, onde deve ser preenchido para toda criança. Como foi falado algumas vezes, nós vamos continuar falando sobre, deve ser avaliado em todas as crianças, mesmo que ela não tenha suspeita de ser uma criança atípica, uma criança com neurodesenvolvimento, mas ela deve ser realizada, deve ser preenchida em todas as crianças entre 16 a 30 meses. Importante, muito importante, o acompanhamento do crescimento infantil, da altura, do peso, do perímetro cefálico, isso é muito importante na evolução da criança. A vigilância do crescimento infantil, que é por meio do score Z, o cálculo do peso, como foi falado, o acompanhamento entre a linha verde, né, tem que estar nesse acompanhamento da linha verde. E aí continua a vigilância do crescimento infantil por meio do score Z. Então o score Z ele tem uma diferença, uma leve diferença entre crianças com menos de 5 anos e criança com mais de 5 anos. Em crianças de menos de 5 anos, é considerado muito baixo peso, desnutrição, né? Uma criança desnutrida, é uma desnutrição grave se ela tiver com score Z menor do que menos 3. Baixo peso, o risco nutricional, se ela tiver ali maior ou igual a menos 3 e menor que menos 2. Um peso adequado, se ela tiver maior ou igual a menos 2 ou menor ou igual a mais 2, isso é considerado um peso adequado. E o sobrepeso, um risco de excesso, se ela tiver ali maior que mais 2 e menor ou igual que mais 3. E ela é considerada uma criança obesa se ela tiver no score Z maior que mais 3. Avaliação feita para peso, idade, estatura, peso, estatura, perímetro cefálico, MC. O score Z é realizado para isso. E o score Z, qual é a diferença da criança com maior ou igual a 5 anos? O baixo peso ou magreza acentuada, menor do que menos 3. Uma magreza maior ou igual a menos 3 e menor que menos 2. Ela é considerada eutrófica quando tem um peso adequado se ela tiver maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a mais 1. Sobrepeso, se ela tiver maior que mais 1 ou menor ou igual a mais 2. Você vê que já não tem mais a questão do risco do sobrepeso, já entra como sobrepeso. E obesidade, maior que mais 2 e menor ou igual a mais 3. E agora,
mais uma diferença é que agora entra a obesidade grave, né? Que no menor que 5 anos era risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Já no nos maiores de 5 anos é sobrepeso, obesidade e acima do score Z mais 3 entra a obesidade grave. Como a gente falou aqui, né, a importância, né, desse acompanhamento, ver se está alterando em algum gráfico. E o peso ao nascer? O peso adequado ao nascer está entre 2,5 kg a 3,5 kg. O valor médio para um recém-nascido a termo saudável é cerca de 3.200 a 3.400. Bebês abaixo de 2,5 kg são classificados, né, 2.500 gramas, né, classificados como bebê de baixo peso ao nascer. O ganho de peso no primeiro ano de vida, o crescimento é muito rápido no primeiro ano. No primeiro mês é em torno de 600 a 800 gramas. Do segundo ao sexto mês, mais de 600 gramas mês em média. Do sétimo ao 12º mês, em torno de mais de 400 gramas mês em média. Ao final do primeiro ano, o bebê costuma triplicar o peso do nascimento. Por exemplo, nasceu com 3,2 kg, terá em torno de 9,5 kg e 10. O ganho de peso no segundo ano, o ritmo diminui um pouco. A criança ganha em média de 200 a 250 gramas mês. Então, ao final de 2 anos, o bebê quadruplica o peso do nascimento. Ou seja, se nasceu com 3,2 kg, ao final do segundo ano ele vai estar em média com 12,5 kg a 13 quilos. Então, assim, se ele nasce com 3,2 kg em média, no primeiro ano ele tem que estar em torno de 9,5 kg a 10 quilos e no segundo ano em torno de 12 a 13 quilos. Temos também o score Z, da altura, né? Também tem uma diferença em menos de 5 anos e mais de 5 anos. Uma criança com baixa estatura, ela é uma baixa estatura muito grave se ela tiver no score Z menor que menos 3. Uma baixa estatura entre maior ou igual a menos 3 e menor que menos 2. Uma estatura adequada se ela tiver maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a mais 2. Uma estatura elevada se tiver no score Z maior que mais 2. E os maiores de 5 anos? É uma baixa estatura grave e menor, no score Z menor que menos 3. Uma baixa estatura entre maior ou igual a menos 3 e menor que menos 2. Estatura adequada, maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a mais 3. E estatura elevada se tiver maior ou igual a mais 3. Na vigilância do crescimento infantil temos que prestar sempre atenção na evolução do perímetro cefálico. Ao nascer, a criança em média tem em torno de 35 centímetros. Pode botar ele entre 32 a 36 centímetros, é considerado normal, mas na média de 35 centímetros. De 0 a 3 meses cresce rápido, cerca de 2 centímetros por mês. De 3 a 6 meses, a média é 1 centímetro por mês. E de 6 a 12 meses, cerca de meio centímetro por mês. Em um ano, aproximadamente, a criança vai ter 47 centímetros de perímetro cefálico. Com 2 anos, cerca de 49 centímetros. Com 5 anos, em torno de 50 a 51 centímetros. E aos 7 anos já atinge 95% do tamanho craniano do adulto, que é em torno de 53 centímetros. O crescimento é muito acelerado no primeiro ano e depois vai reduzindo gradativamente. Quando é considerado uma microcefalia? É considerado uma microcefalia grave quando no score Z a criança está menor do que menos 3 do score Z. Uma microcefalia maior ou igual a menos 3 e menor que menos 2. E o perímetro cefálico adequado se no score Z estiver maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a mais 2. Uma macrocefalia, né, é considerado quando estiver com score Z maior do que mais 2. Importante essa avaliação por sinais de alerta. Menos, como a gente viu agora, menor do que menos 2 no score Z é um risco de microcefalia. Então tem que investigar causas genéticas, infecciosas, neurológicas. No caso da toxoplasmose congênita, da Zika, são infecções que causam a microcefalia na criança. Então tem que estar
observando essas coisas. Então, um sinal de alerta tem que ser acompanhado. Aqui tem a suplementação, como nós falamos na aula passada, a importância da suplementação da vitamina A, do ferro. A vitamina A protege em questões da acuidade visual, da questão da visão, e o ferro previne anemia. E aqui o calendário vacinal, como nós falamos na aula anterior, a importância desse acompanhamento e que todo o calendário vacinal da criança esteja em dia. Então agora encerramos a nossa aula. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela participação de todos. A próxima aula nós vamos estar introduzindo em cima da caderneta, no caso do MChat, né? Vamos estar falando mais diretamente sobre o MChat, entrando naquela parte do histórico do MChat. E lembrando, não deixe de fazer o quiz, é importante para a continuidade do curso, para a participação do curso. Então vai lá, o link está na descrição do vídeo, preencha, faça o quiz, é fácil, tranquilo, bem didático. Então assim, mais uma vez agradeço a participação de todos e até a próxima aula.